Uma exposição em cartaz no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, reúne imagens produzidas pelo peruano Martín Chambi, um dos maiores nomes da fotografia do século XX. Chambi, que tinha origem indígena, é célebre pelos retratos da população nativa do Peru sob uma nova ótica, mais próxima. É também conhecido pelos primeiros registros da cidade de Machu Picchu. O Arte em Movimento convidou o fotógrafo Juan Esteves para um encontro com as fotografias do Martín Chambi. Eu conheci o trabalho do Chambi logo ali pelos anos 80, quando comecei a fotografar mesmo. Me chamava muita atenção esses retratos de vários produtores aí do século XIX. E a Lundvik, a editora lá da Espanha, uma editora fantástica, tinha um dos livros era sobre ele. Então foi o meu primeiro contato com o Chambi e o meu primeiro livro dele também. Como eu trabalho mais com retrato e tudo, me chama a atenção esses belos retratos que ele fez lá da sociedade de Arequipa e até mesmo as pessoas mais comuns e tudo. Ele sempre trata os personagens com a mesma dignidade, não importa se é uma pessoa normal da rua ou se é um aristocrata peruano, ele sempre há uma altivez nessas imagens dele. Isso me chama muito a atenção. É curioso como ele propõe esse antagonismo dos dois, né? Ao mesmo tempo que ele dá um título como Dois Gigantes, né? Ele põe um sujeito de smoking e o outro maltrapilho, né? E ao mesmo tempo ele faz o contraponto, quer dizer, o maltrapilho é o gigante e o da burguesia é o pequenininho perto dele. É quase uma relação bíblica, né? Entre Davi e o gigante, Golias. Inclusive, ele tem um sincronismo muito forte com outros fotógrafos do mesmo período ali, do 19, que é o August Sander, na Alemanha, e aqui mesmo no Brasil, em Diamantina, que é o Assis Horta, né? Eles trabalham mais ou menos na mesma pegada, eu diria, e então eles formam um sincronismo mundial, né? Na verdade, acontecendo ao mesmo tempo aí. Aqui, por exemplo, seria o Assis Horta, você vê o uso do fundo, um fundo pintado, né? Um trabalho delicado ali de criar um ambiente. A gente vê, inclusive, até a rachadura do vidro do negativo, né? Que foi mantida, não foi retocada. Isso é bem bacana, porque você tem aí o registro puro da captura do Chambi, né? Já nessa imagem aqui de Cusco, por exemplo, se a gente colocar um retrato do August Sander, dos alemães nos anos 20 e poucos, trabalhadores, as pessoas de rua, ele fazia mais os retratos na área externa, por exemplo, você podia colocar os dois ao lado que eles fariam um parzinho direitinho. Aqui a gente tem uma ideia de um pouco da dificuldade do Chambi ao fotografar, né? Você vê. Essa câmera que ele está segurando na mão é uma câmera de grande formato e a bolsinha que ele está levando no ombro são as chapas de vidro que carregam, ou seja, eram poucas chapas e isso dificultava muito porque pesava essas chapas de vidro. Então ele não tinha muita autonomia, por exemplo, para andar carregando o filme como se tem hoje, né? Hoje tem o cartão de memória, você coloca lá. Então, e as fotografias tinham que ser certeiras também, porque se ele perdesse uma chapa, ele não tinha muitas outras para usar. Então, era uma questão de dominar a técnica mesmo, né? Aqui também tem um outro retrato, você vê que ele se retrata do mesmo jeito. Aqui ele está olhando um dos seus negativos de vidro, né? E possivelmente é uma segunda chapa dessa mesma dele mesmo, né? É nítido que a pessoa que está na chapa de vidro é ele também. Aí também eu acho que é outra parte irônica do Chambi, né? É uma espécie de Narciso se observando aí, o que vai antecipar também o que a gente vive hoje, né? Nos selfies. Isso seria um selfie de 1923, né?
É a primeira mostra do cinema russo contemporâneo e a nossa ideia é de fugir deste estereótipo de cinema soviético que todo mundo conhece, como Eisenstein, Tarkovsky ou Sokurov, e realmente trazer para o Brasil algo novo e inédito. I'm speaking in my films mainly about some personal things which I think are common for any kind of people. It's, I don't know, mother-daughter relationships, some questions about self-identification. In Lighthouse, I speak more about nostalgia, about seeking homesick, yeah, and how do you feel when in your home is a war, and how you could react to the war. And mainly, I'm trying to give some personal point of view. Foi de propósito esta escolha dos filmes da perestroika, porque acreditamos que é mais difícil de entender o cinema contemporâneo hoje sem entender de onde veio este cinema. Os cineastas que nós vamos mostrar aqui na mostra, jovens, são, digamos assim, netos da perestroika. E da perestroika vamos, por exemplo, mostrar uma trilogia do Sergei Solovyov, que começa com o filme Assa, que é um filme que exatamente relata estas mudanças sociais na sociedade, no país, e assim estes filmes mostram várias facetas do período de mudança que foram muito importantes para aquele período do país e da sua vida. There is a governmental support. It's a Ministry of Culture. They have their body for support films, but actually it's not a big amount of money. I mean, what they have for all of films, and I think it's much more healthy when you could make independent movies, and if you really could convince people or, I don't know, producers or investors to put money in your film. Infelizmente, acho que a indústria cinematográfica atual, de hoje em dia, não é massacrada pelo cinema americano, mas pelo poder soviético e poder russo. E hoje em dia, se você quer filmar na Rússia, você tem que seguir as leis da censura e as leis dos políticos que estão no poder hoje em dia. Mas políticos russos, você nem precisa de um inimigo de fora. Você já tem inimigo dentro do país, que é o seu próprio poder, que são os políticos, que ditam o que você tem que filmar, como você pode filmar, o que você pode falar. Inclusive, temos uma lei de censura agora de uso de qualquer tipo de palavrão na linguagem no cinema. Então, nenhum palavrão, que obviamente não é algo que tem que entrar no cotidiano, mas faz parte da língua, pode entrar no cinema. Então, o inimigo não são os americanos, o inimigo são os próprios russos. O livro de estreia do escritor Miguel Del Castillo reúne características raras para um principiante. Histórias surpreendentes, domínio da linguagem e uma voz narrativa bem própria, bastante visual. É legal você saber que o Miguel é arquiteto e que edita livros sobre essa área, o que talvez tenha ajudado na construção das imagens potentes que aparecem nos contos do primeiro livro, chamado Restinga. O Miguel Del Castillo está na lista dos 20 melhores jovens escritores do Brasil pela revista britânica Granta. Está na nossa mira. A moça deu de cara com meu pai no segundo dia depois da soltura. Não puedo crer que te encontrei. Tenho algo a decirte. Olá, sou Miguel Del Castillo, tenho 28 anos, sou editor e escritor. O pai está progredindo. Pergunta menos, movimenta-se com mais agilidade. Em 2011, eu submeti um conto que eu tinha escrito para a seleção da Granta, que é uma revista inglesa que estava fazendo uma seleção de jovens escritores brasileiros. Para minha surpresa, meu conto entrou na seleção da Granta. É um conto que chama Violeta, está no livro. A partir daí eu comecei um pouco a levar mais a sério a possibilidade de fato escrever um livro. Em março de 2014 eu entreguei e depois começou o processo de edição e agora está saindo. A lista, eu acho que foi muito importante, acho que talvez para todo mundo que está nela, porque foi publicado em inglês, a revista também, depois disso foi publicado lá fora, casou com várias coisas, assim, foi um pouco antes do Brasil ser homenageado na Feira de Frankfurt, foi uma onda, assim, de publicação de brasileiros lá fora e muita gente se beneficiou de estar na Granta e ela ter sido publicada em inglês, que é sempre um cartão de visitas. E a Violeta pulava de alegria, os guardas sem entender, relendo 1, 2, 3 vezes a carta. E a Violeta dançava nua pela prisão. Tinha uma preocupação de que
em cada conto emergisse uma imagem. Por exemplo, a restinga do título é uma imagem que eu gosto muito como, não só como formação geológica, que eu acho muito bonito, né? Um braço de terra que fica ali no meio de duas grandes quantidades de água e permanece ali, resiste de algum jeito. Tem várias questões entre a vida e a morte de uma personagem do conto, uma personagem está entre Rio e São Paulo. Vem acenderem-se as luzes da piscina lá embaixo, os 2 tons de azul dos azulejos. Em meio à escuridão do entorno, o diamante fica ainda mais evidente. Além dessa coisa da imagem de cada um, tem essa questão de estar entre, como a gente às vezes está sempre entre as coisas. Assim, eu, pelo menos na minha vida, assim, entre pais separados ou entre agora Rio e São Paulo, entre a não ficção, que é o meu trabalho, e a ficção que eu escrevo eventualmente. Está no meio de uma missão solo de GoldenEye quando o pai se junta a ele no sofá. Diz que viu esse filme, mas não se lembrava do James Bond carregando um lança-granadas. Cancún é outro conto, um dos que talvez que mais gosto do livro, assim. É sobre um filho que tem uns 11 anos, assim, e está bem nesse período, de novo, entre uma infância e uma coisa que está começando, que é a adolescência. E ele tem um pai que mora em Cancún, nesse hotel. É um conto sobre quase entender o pai, ou tentar entender esse pai. O pai morre pela segunda vez. Dá um pause, pega a mão do filho. Que bom que você veio. Foram dias muito bons, não é? O mar, acho que para todo mundo que mora no Rio e tem alguma referência, ele é importante como referência, assim. Você meio que consegue ver onde a cidade termina, que é uma coisa que não existe em São Paulo, né? Você está sempre entre os prédios, entre espremido. Eu acho que esse marco é muito, muito simbólico, assim, da cidade. É uma coisa que eu resolvi que ia aparecer em todos os contos, assim, como fio condutor. Então, às vezes, aparece só no biquíni de uma namorada que um personagem está lembrando, ou porque um filho de uma personagem mora perto do mar. Mas os contos, eles se organizam meio que em torno da água do mar, assim, sabe, da praia. No próximo bloco, a peça As Criadas, com texto do francês Jean Genet e direção do Eduardo Tolentino. O projeto do rapper Rael, que espalhou fones de ouvido por São Paulo para divulgar sua música. E o documentário Sal da Terra, que une Sebastião Salgado e Wim Wenders. Não dá para perder, né? O Arte 1 em Movimento volta rapidinho.